Mateus 7:24. Mateus 7:24. Irmão, antes de Jesus enviar os... Deixa eu fazer uma oração primeiro, antes de dizer a palavra. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, Deus de poder, Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Senhor, luz para o nosso caminho. Pai querido, Pai santo, Tua palavra tem o poder de curar nossa alma, Pai, curar nosso coração, curar nossa mente, Pai, curar nossa alma, Pai, o nosso espírito, Senhor. Pai, tira toda doença espiritual através da Tua palavra. Tua palavra é água viva, Pai. Nos lava nessa noite todo pecado, nos lava toda doença da alma, do espírito. Lava, Deus, toda enfermidade do nosso corpo, Senhor. Ao ouvir a Tua palavra, Pai, que os demônios sejam expulsos, Senhor. Que haja cura divina, que haja milagre, que haja portas abertas, Pai, portas sobrenatural. Que as necessidades sejam supridas através da Tua palavra, Pai. Abençoa cada um que está aqui, repreende o ladrão da palavra, Pai, repreende todo o mal, toda ação do inimigo, toda ação contra a palavra, e fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de Jesus ensinar os discípulos, né, sobre sinais, e curas, e milagres, e ressurreição e tudo, ele ensinava discipulado. Então, Jesus ensinava primeiro o discipulado, os ensinos, né? Moral, espiritual, social, e eles aprenderam de tudo, aprenderam um pouquinho com Jesus, né? Em cada área da vida eles aprenderam com Jesus. Em Mateus 7:24 é um texto perigoso, revelador, e ao mesmo tempo um ensino. Ele fala assim, ó: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus fala aqui de edificação, fundamentos, né? Como é importante o fundamento. E fundamento é uma coisa que é muito pessoal, é uma coisa muito particular. Eu não sei em que a Eugênia, qual é o fundamento da vida espiritual dela. Eu não sei. Ela não sabe qual é o meu. Por isso que Jesus aqui comparou duas construções. Ele deixou em aberto aqui. Uma ouvia, obedecia, ficou firmada, a chuva veio, ela não caiu. A outra já não tinha muito cuidado, ele ficou na areia e ela caiu. Então, a pergunta hoje é essa, né? A pergunta hoje é essa: qual é o fundamento que você está fazendo para a sua vida? Eu não conheço. Ninguém conhece aqui o fundamento da vida. Nós estamos todos aqui na igreja, mas ninguém conhece. Mas você conhece aquela história daquela pessoa? Aquele lá caiu, saiu da igreja, caiu. Você conhece essa história? Por quê? Porque não tinha fundamento. Estava na igreja, mas não tinha fundamento. Passou um tempo. Aí quando veio a chuva pesada, ela não aguentou. Ela caiu. Por quê? Ela estava edificada na areia. E é uma coisa assim, por exemplo, o pastor Daniel com a Sueli construíram uma casa. Construíram a casa ali. Só que eu não sei quanto o Daniel e a Sueli gastaram para construir aquela casa. Eu não faço nem ideia. O que eles passaram, quanto eles gastaram, quanto de material compraram, eu não sei. O Florisvaldo edificou uma casa lá também, lá embaixo. Só que eu não sei quanto o Florisvaldo pagou na casa dele. Eu não sei quanto o Florisvaldo gastou para edificar aquela casa. Ele não sabe quanto o Daniel gastou.
O Daniel também não sabe quanto o Florisvaldo gastou. A Eugênia, você vai na casa dela, sobe, tá lá em cima, só que eu não sei quanto a Eugênia gastou ali para fazer a casa dela. Então esse fundamento aqui é uma coisa muito pessoal, só você sabe quanto você tá, o quanto você gastou para fazer esse fundamento. E ao mesmo tempo é uma palavra de alerta. Você continua edificando na rocha, está edificando na areia, o que você está fazendo da sua vida? Ao mesmo tempo é um alerta para nós nessa noite. Você está edificando na rocha, você está na igreja, mas você está edificando na rocha, você está edificando na areia. Quando vier a forte chuva, ela vem, Jesus já avisou que ela vem. O que vai acontecer na sua vida quando cair aquela tempestade? Você vai sobressair, você vai aguentar ou você vai junto com a água? Ou a enxurrada vai te levar? E eu não sei dizer isso para você, você não sabe dizer para mim, porque só quem sabe da sua edificação é você e Deus. Mas talvez seja um alerta hoje para nós, você está edificando na areia, precisa voltar a edificar na rocha. Está muito fraco, precisa levantar de novo. Ler a palavra, buscar a palavra, porque a enxurrada vem. E eu não sei, é a responsabilidade de cada um. Eu saí da igreja por causa de fulano. Não, você saiu porque você não estava edificado na rocha. Você estava edificado na areia, você estava na igreja. E só estar na igreja não quer dizer nada. Você estava na igreja, mas a sua mente estava lá na Praia Grande. Você não estava fazendo nada na igreja. Você estava na igreja, mas sua mente estava no shopping, na hora da palavra. Você está aqui o corpo, mas a cabeça está no shopping. Então você não estava muito, não. Você só estava. O corpo na igreja, mas a mente estava no shopping. E a mente é semelhante, vão assemelhar um trem. O trem, ele tem que percorrer o trilho, né? Saiu do trilho, ele capota, lá dá um acidente. E a nossa mente é assim, quando ela quer sair do trilho, dá um tapa, ela volta para cá de novo. Aí se ela quiser sair para cá, a gente joga ela para cá de novo. Até tem que se concentrar, tem que treinar, a gente se concentrar nossa mente na palavra. Quando você está lendo Bíblia, daqui a pouco você acorda e fala, nossa, eu estava lendo aqui, agora estou em outro lugar. Precisamos trazer a mente de volta, né? Trazer ela para cá, aí ela quer fugir para lá, a gente quer se dispersar de novo, traz para cá. Aí eu leio o texto e não guardo nada na mente. Por isso que a gente deixa a nossa mente vaguear muito. Ela fica vagueando, procurando coisas. A gente com a Bíblia na mão, lendo o texto, não consegue entender nada, porque a nossa mente fica vagueando. A gente está no culto, mas a nossa mente está vagueando. E ela precisa de uma disciplina. Então, é responsabilidade de cada uma. Fulano desvia, mas desviou por quê? Foi culpa de fulano? Não, porque a vida não estava edificada na rocha, né? A vida estava edificada na areia. Então é uma responsabilidade de cada um. E a grande pergunta hoje é essa, né? Onde nós estamos edificando a nossa casa. E só, por outro lado, você passa a luta que só você e Deus sabe também. Você passa cada dificuldade na vida que às vezes ninguém tem nem noção do que você passa, só você e Deus. Mas você está edificado na rocha. Então o dia ruim vem, as tempestades vêm, o aguaceiro vem uma hora dessa aí, ele não pode pegar a gente de surpresa. Nós estamos edificados na rocha, na palavra. Estamos edificados na palavra. E é uma coisa que só você pode resolver isso. Eu caí por causa de fulano. Não foi não, irmão. Você caiu porque você não estava edificado na rocha. Você estava edificado na areia. Você estava no culto, mas sua mente estava no shopping. Por isso você caiu. O diabo te roubou. Então nós precisamos tomar cuidado, né? Permanecer edificando na rocha. E era isso que Jesus ensinava para os discípulos, né? Edifica a sua casa na rocha. Toma cuidado. Pede ajuda, pede socorro, levanta a mão. Mas não fica vivendo de casinha na areia, não. Quando chegar o grande dia, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir suportar as lutas do dia a dia, né? Na outra mensagem aqui, que Jesus falando aos discípulos, Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. Na outra mensagem. Outra parábola ele propôs dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo. E retirou-se.
Enquanto a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, disseram: Senhor, semeaste boa semente no seu campo. De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Então ele fala aqui do trigo, do joio, de uma plantação, né? Aí o senhor lá semeou a boa semente. E quando eles foram dormir, o inimigo veio e colocou o joio. O joio é aquela pessoa religiosa, ela parece crente, ela até vem na igreja, frequenta a igreja e tudo. Mas o comportamento dela, a vida dela é diferente. Os frutos são diferentes. A religião deixa a gente assim, faz a gente frequentar a igreja, a religião faz a gente frequentar a igreja, mas não deixa ele dar frutos dignos. Então o joio, ele é muito parecido com o trigo. Aí quando cresceu, o Senhor lançou lá a semente, aí o inimigo veio à noite, quando dormiu todo mundo semeou o joio, então na mesma igreja, o trigo e o joio na mesma igreja. Aí quando veio, começou a crescer, começou a dar fruta, apareceu o joio também junto. Aí o servo falou assim, ainda bem que o servo perguntou, né? Ele é um servo educado. Senhor, você quer que a gente vai arrancar o joio? Olha aí, ó. Ele, porém, respondeu: O inimigo é que fez isso no 28, mas os servos disseram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Ele falou o quê? Não. Quer que eu vá arrancar o joio? Não. Aí ele falou assim, replicou-lhe: Para que ao separar o joio não arranque também ele o trigo. Deixa crescer junto até a colheita. Então tem coisas que o mal vai crescer perto da gente. Tem coisa, por exemplo, que às vezes a gente quer resolver, Deus não quer que a gente resolva. No meio da igreja tem coisa, às vezes assim, que tem o trigo e o joio. E a gente quer tirar o joio. E Deus não quer que a gente tire o joio. Deus não precisa de nada nosso para fazer a obra dele. Tem coisa que é para anjo fazer, arrancar o trigo. O chefe dele falou assim: deixa aí. No dia da separação, os anjos vão descer e vão separar o joio do trigo. Às vezes nós vamos crescer perto de pessoas na igreja, só quer sugar a gente. Elas não querem nada, elas estão na igreja porque são um joio. Só querem sugar a vida da gente. Então nós vamos crescer com gente ruim, gente mal mesmo dentro da igreja. Aí o que acontece é que a advertência para nós hoje é que às vezes a gente quer resolver tudo. Ou no trabalho, né, você vê uma questão de um joio lá no trabalho, você quer resolver a questão do joio. Mas não é para você resolver, vai ter o tempo certo de Deus tratar dessas coisas. A gente quer dar uma palavra, mas não é para a gente dar palavra. Deixa que na hora da separação, tem coisa que é tarefa para anjo, não é para gente. Eu já vi gente se meter na vida de gente que não foi nem chamado para aquilo. Dá palpite, dá palavra, dá direção, e não é para a gente fazer isso. Tem coisa que é para a gente fazer, tem coisa que não é para a gente fazer. Nós não podemos estar interferindo na vida das pessoas. Eu vou estar interferindo na vida da Eugênia se a Eugênia não me pedir um palpite, se ela não me pedir uma ajuda. Não posso. Eu vou estar interferindo na vida de uma pessoa se ela não me pediu ajuda, não me pediu nada. Mas eu acho que eu devo. Então, às vezes dá uma síndrome na gente de semideus. A gente quer resolver tudo. Problema dos outros. A gente quer resolver problemas dos outros. E a gente não pode ter essa síndrome de querer resolver problemas dos outros. Para tudo ter uma palavra, para tudo ter um negócio, para tudo ter um conselho. E não é assim a vida. Senhor, você quer que a gente vá e arranque? Não, ele falou, não, deixa crescer junto. Isso é tarefa para a gente. Então tem coisa na nossa vida que Deus vai resolver lá na frente. Que é tarefa para o anjo celestial. Não é nem para a gente resolver aquilo. Não é para a gente nem entrar naquilo. E o joio vai crescer junto com o trigo. Parece crente, mas não é. E por isso que o joio e o trigo se confundem. Porque a religiosidade faz a gente ficar na igreja, mas não obedecer a Deus. A religiosidade faz isso com a gente, frequentar culto, mas não obedecer a Deus. E esse joio vai estar na igreja, só que ele vai estar só sugando a gente.
Sabe? Cada um ele suga emocional, espiritual, suga dinheiro, só vai estar sugando a gente, os benefícios da palavra, né? Mas não dá fruto. Então, mas tem coisa que não é pra gente se meter, não é pra gente resolver. Tem coisa que é pra Deus resolver, então deixa lá que Deus vai resolver. O senhor quer que a gente vá lá e arranque? Não, porque se você arrancar o joio, vai ferir o trigo também. Deixa crescer, que na hora certa Deus sabe como fazer isso. Então tem coisa, irmão, que na hora certa Deus sabe como tratar, Deus sabe como fazer. Não precisa da nossa intervenção. Deixa lá, fica quieto, vai orar. Não precisa da nossa fala. Não precisa da minha assinatura. Deixa lá que Deus vai fazer. Deixa o joio lá que Deus, na hora certa, Deus vai mandar o anjo. O anjo vai recolher primeiro o joio, vai jogar no fogo ardente, né? E vai fazer a limpeza que a igreja precisa. A limpeza lá no seu trabalho, onde você estiver. Onde a gente estiver, tem o joio e o trigo. Mas não é tarefa nossa arrancar o joio agora, né? Não tem nada a ver com a gente. Vamos ver onde nós estamos edificando a nossa casa, estamos edificando na rocha, estamos edificando na areia. Né? Se a gente está fraquinho espiritualmente, pede ajuda, precisamos edificar na rocha. É o Mateus 13, 44. O 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, fez o quê? Escondeu. E transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Então o reino do céu é semelhante a um tesouro oculto. Aí o homem estava lá, no lugar, achou um tesouro oculto. O que ele fez? Pegou aquele tesouro e escondeu, ficou escondidinho. Aí saiu transbordando, ninguém nem sabia, né? Ele alegre, feliz, mas não falou nada pra ninguém. Ficou quieto, escondeu o tesouro. Aí ficou quietinho, foi lá transbordando, vendeu, depois ele veio e comprou o campo. Qual é a mensagem para nós nessa noite? Tem coisa que a gente espera dar fruto natural. A gente não fica se antecipando. A gente não fica falando para ninguém. Ninguém é obrigado a contar nada para mim. Ninguém é obrigado a contar nada para você. Ah, você nem me contou, né? Já viu aqueles negócios de gente carente? Precisa se curar disso. Ninguém é obrigado. Você pode dar, olha, aconteceu uma besta comigo. Claro que tem gente que a gente gosta de repartir as coisas. Gente que não tem inveja, gente que torce pela gente, a gente gosta de repartir as coisas. Mas tem gente, por exemplo, que você não pode repartir nada. Você vai lá, encontrei um tesouro aqui, ele vai lá e compra o terreno na sua frente. Quando você chegar lá, já tem um novo dono. Tem coisa que a gente esconde e fica quietinho. Deixa que no seu tempo certo vai dando fruto naturalmente na sua vida. Não precisa se precipitar, contar nada para ninguém. Aleluia, Jesus. No tempo certo, vai dando fruto. Eu, quando era bem novinho na fé, que eu ajudava na igreja, eu ficava com raiva. Eu ficava, puxa vida, a pessoa fez isso, nem falou comigo. Nem me contou nada. Depois passava com o carro quase em cima do meu pé, que eu ficava sabendo. Eu ficava com a raiva daquilo. Eu pensava que tinha que contar tudo pro pastor. Não precisa, a gente não precisa dessas coisas. Se quiser compartilhar, glória a Deus, louvado seja Deus, hein? Ah, não, mas é que eu orei por você, você devia ter falado por mim. É, mas o que você recebe é de Deus, filho, não nada de recompensa. Então, faz as coisas, esconde, fica quietinho. Tem coisa que você esconde, deixa lá. Você vai lá, compra o terreno, né? A pessoa vê assim, aí você se alegra. Mas deixa dar fruto natural, espontâneo. Tem coisa que a gente não fica contando pra ninguém. Ele pegou um tesouro aqui, ele saiu falando pra todo mundo, eu achei um terreno ali. Olha lá, tem um tesouro. Aí o outro vai e compra na frente. O outro vai na frente e compra. Então, aquele homem lá, o reino do céu é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo achado, escondeu. Achei um tesouro aqui, vou, ó. Ficou quietinho. Deixou lá, saiu. Aí vendeu as coisas que ele tinha a ver e comprou o campo.
Aí as coisas foram dando fruto naturalmente. Deixa natural. Tem coisa na vida que a gente deixa dar fruto natural. Não há necessidade de contar para ninguém. Tomou seu remedinho, Flor? Não há necessidade de estar contando para ninguém. E nós não precisamos ficar aborrecidos porque não contaram pra gente. Oh, mas eu fui com você, eu orei por você, Florizaldo. Você foi lá e comprou uma Mercedes, nem me contou, hein, Florizaldo? Se eu não vejo você passando ali, você não ia nem me contar. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deixa o irmão dar fruto natural. Deixa produzir fruto naturalmente. E a gente acha que as pessoas têm que dar satisfação pra gente. Não. Não tem. Você não tem que pedir autorização para mim para comprar sua Mercedes. Vai lá e compra. Então, se achou um tesouro, esconde. Sabe qual é a nossa ideia hoje? Qual é a nossa ideia? Se nós estamos fraquinhos, você está falando que você está fraquinho, você precisa dar fruto, você precisa construir sua casa na rocha de novo. Está muito fraquinho, então volta a construir de novo na rocha. Ó, não sai falando suas coisas para todo mundo, não. É que a gente sempre prega aqui. Esconde que você está, fica quietinho lá, deixa dar fruto natural. Né? Deixa dar fruto natural. Naturalmente as coisas vão aparecer, elas vão dando fruto. Deixa o joio crescer junto com o trigo. Tem coisa que você está vendo, deixa lá o joio crescer junto com o trigo. Quer que eu vou arrancar? Esse aqui é educadinho, está perguntando, quer que eu vou arrancar? Ele falou, não. O Espírito Santo, eu fico pensando naquela mensagem que ela não sai daqui do ministério, né? O Paulo queria pregar na cidade, o Espírito Santo falou? Não. Muita comunhão com o Espírito Santo. Então ele vai acompanhando a gente, ele está acompanhando a gente nessa noite. O que ele está falando para nós? Vai sai da areia, vai para a rocha. O que ele está falando para nós? Fecha a boca, deixa dar fruto natural essas coisas, sua vida, deixa as pessoas verem, deixa as pessoas falar de você. Olha lá, você viu, Florisvaldo? Deixa as pessoas falar de você. Sai da areia, vai para a rocha, começa a ler mais a palavra, você para um tempinho para meditar mais na palavra, fica mais quieto um pouquinho. Pega as suas coisas, esconde mais um pouco, fica mais quietinho um pouquinho, mais reservado um pouquinho. Deixa as coisas acontecerem, que no tempo certo elas vão acontecer, nós vamos dando fruto no tempo certo. Mateus 12:37. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Palavras que a gente fala compromete o nosso futuro. Serás. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então as palavras de bênção e de maldição, elas interferem no nosso futuro. A palavra é tão importante que o mundo foi criado pela palavra. O mundo que nós vemos hoje foi criado pela palavra. Então, pela tua palavra você vai ser justificado e pela tua palavra você vai ser condenado. Pela palavra que a gente fala, nós vamos ter um bom futuro ou vamos ter um futuro ruim. Então, é importante o que a gente fala hoje, porque elas vão interferir no nosso futuro, ou justificado ou condenado. Então, as palavras que a gente fala hoje, elas são importantes. Serás, ele está falando no tempo futuro, porque pelas tuas palavras serás, futuro, justificado e pelas tuas palavras será condenado. Palavra é semente. O que eu jogar no solo hoje vai nascer amanhã. Então, meu futuro, as palavras de hoje vão interferir no meu futuro. Olha, eu vou ser abençoado, eu vou ser farto de dias, né? Deus vai me dar longevidade, é o que a palavra fala. Deus vai me dar um bom futuro. Então, pelas palavras eu vou ser justificado ou eu vou ser condenado. Palavras interferem no nosso futuro, diretamente no nosso futuro, né? De bênção ou de maldição. Então,
que a gente tem aprendido? A melhor coisa para a gente não cair nesse laço de palavras é usar o princípio da gratidão. Seja grato por tudo. Seja agradecido por tudo. Aí a gente cancela esse negócio de maldição da nossa vida. Quando nós se tornamos grato, a gente aprende a dar graça por tudo. O que acontece? Nós cancelamos isso. Porque da sua boca vai ser só palavra de gratidão. Então as palavras, elas vão interferir no futuro. Por elas eu vou ser justificado e pelas palavras eu vou ser condenado. Então por aquilo que eu falo, meu futuro tem a ver com aquilo que eu falo. Se eu só falo palavra de maldição para mim ou para os outros, isso vai interferir no meu futuro. Eu vou ser justificado ou vou ser condenado. Então é importante hoje o que a gente fala. É importante, é tudo no mesmo bolo aqui. Para Jesus estar sentado no monte ensinando os discípulos o que acontecia. Ó, sua casa está na areia, viu? Pedro precisa edificar sua casa na rocha. Você precisa voltar a edificar a casa na rocha. Ó, as palavras que você está falando aí é palavra de bênção e de maldição. Então, elas vão interferir no seu futuro. Ó, não mexe com o joio, não. Deixa lá. Tem coisa que é para Deus resolver, não é para mim nem para você. Deixa Deus resolver. Fica quieto. Né? Tem coisa que Deus vai resolver essas coisas aí. Então, pelas palavras, nós vamos ser justificados, nós vamos ser condenados. Então, nós precisamos retocar aquilo que nós falamos. Aquilo que a gente está falando, nós precisamos dar uma retocada, uma correção naquilo que nós estamos falando. Porque esse negócio de palavra é muito sério. A coisa é séria, a gente precisa vigiar muito. Tem até um salmo que o salmista pede para Deus colocar um anjo na boca dele, nos lábios dele, para o anjo ajudar ele a não falar palavras de maldição, né? Então o que a gente fala vai interferir no nosso futuro. Mas como é que a gente sai disso? A chave, o maior princípio é gratidão. A gente só fala palavras de gratidão. Mesmo que a coisa não esteja boa, não está acontecendo do jeito que eu quero, não tem o que eu quero, não chegou aonde eu quero, mas o princípio é gratidão, para a gente não cair nesse laço do diabo tá falando palavras, né? A gente não está falando palavras. É o 12:19. Eis aqui o meu servo. É o 12:19, né? Certo. Ah, tá. Vamos no 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Não contenderá. O que está escrito aqui na profecia? Ele não vai contender. Sem contendas. Não vai contender, nem gritará, nem alguém ouvirá na praça sua voz. Palavras. Nem alguém ouvirá nas praças suas vozes. Quantos crentes desbocados tem? Você já viu crente desbocado como é horrível? Eles conversam alto, eles falam alto, falam da família no meio da rua e falam de todo mundo, né? O que ele está falando aqui? Que não vai ouvir a nossa voz na praça. Vamos tirar a nossa voz da praça. Quanto mais a gente tirar a nossa voz da praça, é melhor. Estamos falando muito? Vamos tirar a nossa voz da praça. Vamos recolher nossa voz da praça. Né? Vamos recolher a nossa voz da praça. Não ouvir a sua voz na praça. A gente precisa ficar quieto um pouco, né? Não vai gritar. O que é gritar? O que é contender? O que mais você vê hoje nos vídeos é pastor contendendo com pastor. Um sabe mais do que o outro. Os debates. Aí um fala mal da igreja daqui, outro fala daqui. E aquela cachorrada, né? Na internet. Um falando mal do outro. Aí Jesus falou, não entra nessas contendas, não entra nesses debates, não. Não grita. Tira sua voz da praça. Tem coisa que a gente não entra nelas. A gente recolhe a nossa voz, tira a voz da praça. E a gente sabe quando a gente está falando muito. Ou alguém repreende a gente, o ímpio. Até o ímpio mesmo repreende. Se a crente está falando tudo isso, está falando assim, está brincando desse jeito. O próprio ímpio repreende a gente. Deus acho que permite para dar um toque para a gente. Não ouve aqui, então ouve lá.
Até o ímpio repreende ele, mas você é crente, você está falando tudo isso, está falando desse jeito? Por quê? Porque a nossa voz está muito na praça, estamos falando muito. Então é que a gente tem que recolher a nossa voz. Estamos debatendo muito, estamos contendendo muito. Os debates que você vê por aí não tem nada a ver. Então nós precisamos, né? Recolher a nossa voz. Então uma das características da vida de Jesus era falar pouco. Nesse sentido, né? De contenda, de gritaria. Então às vezes nós precisamos falar menos. Às vezes nós estamos falando demais. Precisamos recolher a nossa voz, guardar a nossa voz um pouquinho, né? Quando eles estavam lá julgando aquela mulher, quem pregou sexta-feira foi o Flor, que pregou sobre a mulher adúltera, né? Eles estavam julgando a mulher. O que Jesus estava fazendo? Guarda sua voz. Então nós vamos matar. Jesus está escrevendo na areia, ó, sem falar nada. Sabe como é que é? Não grita, não contende, guarda sua voz. Deixa Deus responder. Deixa Deus falar. Deixa Deus fazer. Recolhe a sua voz, sem debate, sem contenda. Já viu os debates para prefeito? Que cachorrada. Eu vou falar o que você tem. Você fuma isso, você usa aquilo. Cachorrada doida. Vê o debate dos pastores. Você é isso, eu outro aquilo, aquilo, gritando, colocando a voz na praça. E Jesus falou, gente, não grita não, não contende não. Deixa ninguém ouvir a sua voz na praça não, tá feio. Recolhe a sua voz um pouquinho. Fica mais quieto um pouquinho. Domínio próprio. Até o ímpio vai falar que você está falando demais. Então precisamos recolher a nossa voz. Sair dos debates, das contendas, né? Como Jesus fazia e assim que ele ensinava os discípulos. Vocês não vão ouvir minha voz, não vou debater. É o 19, né? É o 19? Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças sua voz. Então, vamos tomar o conselho de Deus, que é melhor. Vamos se recolher em algumas coisas. Não vamos tentar resolver tudo. Vamos, como Jesus falou aqui, né? Vamos se guardar um pouquinho. Vamos voltar a prestar atenção em nós. A sua casa está edificada no que só você sabe, no que a sua casa está edificada.